Graça e paz, querido, querida. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quero compartilhar com você meus pensamentos a respeito desse texto da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, amo a Bíblia. Eu louvo a Deus porque desde bem pequeno, desde quando eu ganhei uma Bíblia, eu sempre li a palavra de Deus. E como diz lá no Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E essa palavra que eu tanto amo tem iluminado os meus caminhos por toda a minha vida. E esse versículo em particular é muito importante para mim, porque fala que há alguém que é o Criador de todas as coisas, o Deus a quem eu sirvo, que domina sobre o tempo e o espaço. Ele é eterno, ele é infinito. Por isso, a palavra de Deus pode dizer tudo o que nós vemos, tudo o que foi criado por ele, porque antes de todas as coisas, ele já existia. E é bom saber disso. É bom saber que seja lá o que eu vou viver, seja em que contexto de vida eu esteja, há alguém que governa todas as coisas, porque tudo está debaixo do governo soberano dele. Ele fez todas as coisas e ele sabe, portanto, de cada detalhe de tudo aquilo que nós estamos vivendo, que eu vivo, que você vive. E isso me traz uma alegria, me traz um descanso, me traz uma segurança, ao saber que, apesar de coisas que podem vir a me surpreender em determinados pontos da minha vida, em determinados momentos da minha vida, nada surpreende o Senhor. Porque não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não tenha determinado, não há nada que não esteja debaixo das suas leis, porque tudo o que acontece por causa do governo dele, por causa da vontade dele. E isso me traz segurança, isso me traz contentamento, isso me faz aprender que nele, vivendo nele, confiando nele, estando debaixo da vontade dele, e mesmo que eu não conheça todas as coisas, basta-me saber que ele conhece, que ele sabe de todas as coisas. Isso traz uma paz, uma segurança no meu coração. Então, quando você estiver lidando com situações difíceis, estranhas, com surpresas na sua vida, saiba de uma coisa: Deus já sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, nada é novo para ele. E se nós confiamos nele, e se temos deixado que ele conduza os nossos passos, você pode ter certeza de uma coisa: você estará sempre caminhando, seja onde for, enxergando ou não enxergando as coisas, você estará sempre caminhando em segurança. E é isso que traz paz ao nosso coração, é isso que nos faz descansar, mesmo quando nós não temos capacidade de compreender as coisas. E esse versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, traz uma particularidade muito interessante desse verbo criar, que é o verbo barar. Esse verbo, ele não aparece em muitos lugares na Bíblia, porque para ele só cabe um sujeito, que é Deus. Somente a Deus é atribuída essa ação de criar coisas que ninguém mais pode criar. Então, Deus é o Criador único, o único capaz de fazer todas as coisas, e coisas que os homens não podem fazer, porque só ele pode ser o sujeito desse verbo, o verbo barar.
Ele aparece também lá no Salmo 51, versículo 10, quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ora, quem pode mudar o coração de alguém, quem pode transformar o coração de alguém? Davi sabe, somente Deus. Davi estava passando por uma situação tão difícil que o pecado lhe causou e aquilo o afastou de Deus, aquilo trouxe tristeza ao seu coração, aquilo fez com que ele perdesse a alegria. E ele sabia de uma coisa: somente Deus poderia modificar, transformar aquela situação. Então Davi é preciso quando usa esse verbo, o verbo bará, o verbo cuja ação só Deus tem o poder de executar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Há coisas que nós não conseguimos fazer, que ninguém pode fazer por nós, mas Deus pode fazer, porque Ele é poderoso suficientemente para ir além daquilo que nós podemos imaginar, conceber, planejar e esperar. Então Davi, ao pronunciar, ao orar, pedindo: Senhor, faz aquilo que ninguém pode fazer por mim, Davi está atribuindo a Deus, está reconhecendo em Deus esse poder. Há situações na nossa vida que fogem à nossa capacidade. Nós não podemos criar todas as coisas. Mas Deus criou não somente todas as coisas, como também criou o homem. Está lá no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, 27 e 28, diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus pôs o homem diante dele, com a capacidade de o homem refletir a glória de Deus. E Ele faz isso por meio do nosso homem interior, do nosso coração, com o qual Ele se comunica, porque somos semelhantes a Ele na capacidade de pensar, de sentir, de decidir a vida, de agir. E Deus colocou o homem diante dele porque queria revelar-se a ele. Então deu ao homem essas competências que ele mesmo, Deus, tem, para que ele pudesse se comunicar com esse homem. E a gente sabe que o pecado veio e corrompeu todos esses aspectos essenciais da nossa vida, de tal maneira que nós não conseguimos mais processar as coisas como Deus originalmente nos capacitou. Mas Deus pode mudar o nosso coração. Deus pode revelar as coisas obscuras que o pecado criou no nosso coração. E porque Ele é o único capaz de fazer isso, é a Ele que devemos clamar. Eu gosto de ler os livros da Bíblia, sempre que é possível, compreendendo o propósito daquilo para o que aquele texto foi escrito. E quando eu olho para o livro do Gênesis e busco qual é o propósito do que está escrito aqui ter sido escrito, e a gente sabe que foi o Moisés quem escreveu o Pentateuco, que fez com que no Pentateuco constasse justamente a criação de todas as coisas. É interessante porque a gente vai compreender a palavra de Deus a partir desse propósito de Moisés sendo aquele líder de um povo que saía da escravidão e que não sabia o que era ser senão um escravo, de viver entre os deuses do Egito e não ter a compreensão exata de quem era o seu Deus, aquele que estava libertando aquele povo. E Moisés faz então com que na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
fizesse parte ali a história da criação. Com isso, Moisés estava querendo dizer para aquele povo que por séculos, por gerações, por mais de 400 anos, só sabia pensar como um escravo, ser um escravo, não sabia o que era liberdade. Moisés começa a ensinar aquele povo o que era ser uma pessoa criada por Deus, não concebida pelo pecado dos homens que tornam o seu semelhante um escravo. A mente daquele povo precisava ser mudada. E Moisés faz com que a mente do povo comece a mudar, a ser transformada, conhecendo quem era o seu Deus, qual era o sentido da sua vida e qual era a glória daquele povo, que era ser imagem e semelhança do seu Deus. O Deus de Israel era aquele Deus que o homem não podia ver face a face, mas que Deus criou para que esse homem trouxesse em si a imagem desse Deus invisível, de tal maneira que ele fosse a imagem visível de um Deus invisível. A nossa identidade está nele. O sentido da nossa vida está nele. Moisés começa então a lei dizendo: vocês têm um Deus, e esse Deus quer se relacionar com você, porque esse Deus sabe quem você é, conhece o propósito da sua existência e o sentido da vida que ele quer dar a você nele. E nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, porque muitas pessoas sofrem por não saberem por que estão aqui, o que devem fazer para que a vida aqui, esses poucos anos que nós temos de existência nesta terra, tenha algum sentido. Muitas pessoas sofrem porque criam realidades, são inseridas nessas realidades às vezes, para chegar no final da vida: por que eu vivi? Qual foi o sentido de tudo que eu vivi? A palavra de Deus responde a tudo isso. Tem a ver com o que só Deus pode fazer pelo homem, tem a ver com o propósito do coração de Deus ao criar o homem, e isso precisa ser restabelecido. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas foram criadas por Deus, mas nem todos reconhecem Deus em todas as coisas. Mas eu creio que a palavra de Deus tem esse poder de revelar quem é o nosso Deus e a causa de nós existirmos a partir dele. Vamos lendo a Bíblia dia a dia e compreendendo, à luz da palavra de Deus, por que nós existimos. E eu tenho certeza que a palavra de Deus trará luz sobre a sua vida. E aquilo que foi distorcido, aquilo que está obscuro, embaçado, aquilo que está estranho, porque a gente não consegue enxergar adequadamente, eu tenho certeza que a luz da palavra de Deus trará a clareza necessária para que você seja esclarecido de todas as coisas e tenha, sobretudo, paz. Que Deus te abençoe. Vamos prosseguir na próxima oportunidade.